Vamos mudar de assunto agora aqui no Vale Urgente. Eu queria a atenção de você, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga. As pessoas, muitas vezes nas redes sociais, fazem contatos com pessoas de todo o planeta. Mas nem todos são aqueles que parecem. Olha só essa história, um golpe que afetou drasticamente a vida de uma idosa de Caraguatatuba, no litoral norte. Hoje ela tem 74 anos. Hoje ela tem 74 anos. E ela foi vítima de um estelionato e perdeu, ou teve furtado, mais de 300 mil reais. É muito dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o estelionatário, bandido, sem vergonha, safado, se passava pelo ator Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Olha, não podia ser outro repórter, era o seu Luiz Eugênio Silva, que sabe tudo de cinema. Arnold Schwarzenegger, Homem de Ferro, sei lá, todos os filmes aí, ele sabe tudo, né? E tem as informações desse caso. Luiz Eugênio, seja bem-vindo, boa tarde para você. Ela já conseguiu recuperar parte do dinheiro? Quando é que ela começou a falar com a pessoa que ela jurava ser o ex-político, o ex-astro de Hollywood, já aposentado, o fortão Arnold Schwarzenegger? Boa tarde. Boa tarde para você também, Nicoline, a todos que nos acompanham no Vale Urgente. De fato, não poderia ter uma pessoa melhor para falar desse tema. Eu sou um grande fã do Schwarzenegger desde criança, Nicoline. Os clássicos que todo mundo conhece, como o Conan o Bárbaro, um dos meus filmes preferidos da vida, Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final, até filmes que poucas pessoas viram, como Sobrevivente, Hércules em Nova York. Eu vi praticamente tudo que ele fez, Nicoline. E se eu recebesse uma mensagem do Schwarzenegger, confesso que eu ficaria meio balançado, mas desconfiaria. Não foi o caso dessa idosa de 74 anos, lá do litoral norte de Caraguatatuba. Foi em 2020, já respondendo sua pergunta, teria entrado em contato com ela um perfil com as fotos do astro, com o nome dele e falando em inglês em 2020. Ele começou a conversar com ela, percebeu que ela também gostava muito dele ou conhecia, lembrando que o Schwarzenegger não é só um dos atores mais conhecidos, ele é uma das pessoas mais conhecidas, mais famosas do planeta. Então ele começou a conversar com ela, começou a afirmar que estava passando por problemas financeiros, que estava com dificuldades após uma separação. E ele disse que se ela o ajudasse, se ela o ajudasse a se reerguer, quando ele conseguisse então se recuperar financeiramente, ele devolveria tudo para ela, mas em dólar, ou seja, com mais dinheiro ainda, valendo mais do que ela teria passado para ele. Então ela vendeu a casa dela, Nicoline, e também contraiu alguns empréstimos e começou a transferir esses valores para o falso Schwarzenegger. Isso durou cerca de 2 anos, mais ou menos 2 anos depois ela percebeu que não receberia esse dinheiro de volta, cobrou, então ela passou a ser ameaçada. E foi aí que ela procurou então a polícia e constatou que de fato ela era vítima de um golpe, Nicoline. Ela afirma que depositou pelo menos 350 mil reais para essa pessoa. Os comprovantes que ela tem são na casa dos 238 mil, quase 240 mil reais que ela pôde comprovar. Esses 350 mil ela não pôde comprovar ainda, mas é o que ela afirma que gastou durante essas conversas aí, nesses quase 3 anos. Então em 2023 foi quando ela fez de fato o boletim de ocorrência e em 2022 ela começou a procurar, a defesa começou a procurar a polícia para entender esse caso. A investigação começou e foi constatado que pelo menos 10 pessoas podem estar por trás desse perfil falso e outras pessoas podem ter sido enganadas. É bom lembrar também, Nicoline, que esse tipo de caso, quando acontece, muitas vezes a pessoa fica tão envergonhada por ter sido vítima de um golpe como esse, que às vezes nem denuncia. Ela passa um valor, ela transfere seus bens para outra pessoa e fica com vergonha ao descobrir que foi enganada e não procura a polícia. Isso não pode acontecer. Tem que ser como essa idosa que teve a identidade dela preservada. Nós estamos contando a história, mas a identidade dela é preservada. Denunciou e por causa dessa denúncia a polícia conseguiu chegar até os estelionatários. Pelo menos um deles fez um acordo e devolveu parte dos valores para essa idosa. Muito menos do que ela repassou, mas parte dos valores. Lembrando que agora é ela que está vivendo
de aluguel está passando por dificuldades, assim como ele afirmou sendo Arnold Schwarzenegger estar passando lá em 2020. Outra pessoa também que estaria envolvida nesse caso, ela procurou a defesa dela e está se defendendo contra as acusações de que seria parte dessa quadrilha, digamos assim, de estelionatários que enganam pessoas através das redes sociais, principalmente idosos. Vários outros casos que nós falamos aqui, os idosos são as principais vítimas, né? Então é muito bom ficar atento às redes sociais e, claro, desconfiar. Caso alguém muito conhecido, alguém muito famoso, ou até mesmo uma pessoa que não é tão conhecida, mas com propostas muito mirabolantes, entre em contato. É sempre bom deixar a polícia atenta, os parentes atentos, né, Nicoline? A gente fez uma reportagem para explicar melhor esse caso que está tendo grande repercussão. Ele começou a ter repercussão hoje, nós estamos acompanhando desde o início um caso bem curioso que levanta um alerta, como eu falei, principalmente para os idosos. Vamos conferir. Já imaginou receber uma mensagem de um ator de Hollywood, uma estrela de cinema como Arnold Schwarzenegger? Mas o Exterminador do Futuro não era quem estava por trás das mensagens recebidas por uma senhora de 74 anos. A moradora de Caraguatatuba foi enganada por um estelionatário que se passou pelo ator. O resultado, um prejuízo de quase R$350 mil. O contato inicial ele veio do próprio golpista, né? Entraram em contato com ela primeiramente pelo Instagram e pediram para ela baixar um outro aplicativo de conversa e ela, animada, né, era fã do ator, acabou baixando e conversando por um tempo com esse suposto ator, né? O golpista, se passando pelo ator, disse estar enfrentando dificuldades financeiras e que precisava de um dinheiro até se reerguer financeiramente. A idosa de Caraguatatuba então vendeu a casa onde morava e fez várias transferências ao estelionatário. Mas ela tinha aquela esperança, né, porque eles informaram, na verdade, que ele tinha um dinheiro que estava na empresa de transporte de dinheiro. Então, eles informaram para ela que assim que ele pegasse esse dinheiro, ele ia mandar para ela, né, através da transportadora. Então, ela tinha essa esperança de que ela fosse receber o valor em dólar, que no final ainda daria mais do que ela tinha emprestado para ele. Então, esse empréstimo dela, na verdade, estava fundado nessa esperança de receber o valor em dólar. Né? Foram através de transferência via TED, houve PIX também, depósito bancário, foram enviados alguns boletos também, que eles diziam que eram umas taxas que ela tinha que pagar. Então, foram várias formas de fazê-la acabar dando esse dinheiro. Né? Nicoline, a troca de mensagens entre a vítima e o golpista começou em 2020. Ela levou mais de 2 anos para perceber que estava sendo vítima de um golpe. Foi então que procurou a Defensoria Pública e a Polícia Civil de Caraguatatuba. Segundo a advogada de defesa da vítima, mais de 10 pessoas que receberam essas transferências foram identificadas. O caso agora corre em segredo de justiça e a expectativa é que a vítima seja indenizada. Até para a família, a gente já tem que prestar aquele dinheiro com o pé atrás, né? Imagina para uma pessoa que você nunca nem viu pessoalmente. Então, o primeiro passo das pessoas sempre é desconfiar de tudo. Sempre desconfiar que vai ser um golpe. Aí fica mais difícil de cair no golpe. O ator austríaco, Nicoline, além de ter participado de grandes produções de Hollywood, ele também, depois de se naturalizar americano, ele também foi governador do estado da Califórnia. Então, ele é bem conhecido também de formas que vão além do cinema. Lembrando 2 frases bastante famosas dele como ator. Quando ele conversou com ela, ele disse um "I'll be back", que eu vou devolver esse dinheiro para você, mas na verdade ele acabou dando um "Hasta la vista, baby", Nicoline. Volto com você. Olha, infelizmente, o trocadilho cabe bem, meu querido Luiz Eugênio, né, das frases famosas de Arnold Schwarzenegger. Um prejuízo imenso. Ela está tentando reaver parte do dinheiro, né, iludida de que estava falando com um astro de Hollywood que precisaria de dinheiro. Schwarzenegger tem mais dinheiro do que eu, o Eugênio, o Pop Pai, o Pop Filho aqui, todo mundo junto. Né? A verdade é essa, ele fez dezenas de filmes em Hollywood, né, como protagonista. Esses filmes são milhares de dólares, em alguns até milhões de dólares de lucro para esses atores. E não ia estar quebrado por conta de qualquer separação, qualquer coisa. Ela, infelizmente, caiu numa história
que é muito triste. É preciso ficar atento, né, Luiz Eugênio? As autoridades pedem atenção, principalmente para pessoas idosas, para não se deixarem levar por conversinhas de pseudos famosos, não é isso? Perfeitamente, Nicoline. Não só as autoridades policiais, principalmente aquelas que atuam em golpes que envolvem a internet, as redes sociais, como também os próprios defensores. No caso da advogada dessa idosa que falou conosco na reportagem, ela também falou a respeito da atenção que as pessoas devem ter nas redes sociais. Nós falamos muito de outros casos também que envolvem essas redes e que merecem atenção, como o do abuso infantil de adolescentes. Os pais devem ficar atentos ao que as crianças, os adolescentes estão fazendo nas redes sociais. Os idosos, um pouco diferente, os idosos são adultos, eles podem fazer as coisas da forma como preferirem, mas é sempre bom eles procurarem alguém quando eles não entenderem algo que está acontecendo, porque, como eu falei, no caso dos mais jovens, eles são vítimas de abusos. No caso dos mais velhos, eles são vítimas de golpes como esse, estelionatos, até porque muitos deles têm pensões, têm valores guardados, têm as aposentadorias, viveram a vida toda trabalhando, né, Nicoline? No caso dessa idosa, por exemplo, ela tinha alguns valores, mas também precisou vender a casa dela para conseguir dar o dinheiro que o suposto Arnold Schwarzenegger estava pedindo para conseguir se reerguer lá nos Estados Unidos. Então, sim, a atenção é o principal ponto. Sempre que desconfiar de algo, não só com mensagens, mas aqueles pop-ups que aparecem no celular, aquelas mensagens, você ganhou um prêmio, você foi sorteado, venha retirar o seu prêmio. Geralmente esse tipo de mensagem serve para roubar dados e através desses dados eles conseguem acessar redes sociais, conseguem acessar até mesmo as contas bancárias. Então, muita atenção na internet. Um caso desse poderia ser evitado com a simples conversa, uma simples exposição desse caso, até mesmo em uma conversa informal. Olha só quem está conversando comigo, uma pessoa já poderia, opa, peraí, como assim? Arnold Schwarzenegger está conversando com você. Não estamos aqui falando que essa pessoa ela é suscetível a golpes por ser essa pessoa especificamente. Os idosos de forma geral, Nicoline, eles são sempre vítimas de golpes e as pessoas que estão do outro lado da câmera, estão do outro lado do celular, estão do outro lado da ligação, estão sempre de olho nessas pessoas e eles têm que ficar muito atentos. A delegacia, onde eu estou agora, é sempre o lugar onde esses idosos devem procurar ajuda em primeiro lugar. Tá aí, ó, o Eugênio está em frente à Polícia Civil, a sede da DEM Perum aqui de São José dos Campos, onde trouxe todas as informações. Obrigado, Luiz Eugênio, excelente tarde para você. E olha, hoje em dia as pessoas muitas vezes clonam a nossa foto de WhatsApp, usa outro número, aí você pega, vê o Nicoline com a foto que ele já usa normalmente, e aí, oba, eu tive um problema aqui com o meu aplicativo, você consegue fazer um pagamento de Pix para mim, ou alguma coisa desse tipo? Tomar muito cuidado com golpes desse tipo. Esse é o Arnold Schwarzenegger no dia de hoje, em vídeos retirados da internet, que a gente estava falando dele, né? E essa idosa acabou sendo enganada e acreditando, olha aí, que estava falando, salvou, né? O Arnold Schwarzenegger. Até que ela viu que caiu num golpe e aí o prejuízo já tinha acontecido, ela está tentando reaver, é o que a gente espera que ela aconteça. Boa sorte para... Tome cuidado, hein? Todo mundo tem que tomar muito cuidado.